Olá, queridos irmãos, queridos professores, alunos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Doutrinas Batistas 1. Convido você a abrir a sua apostila comigo na página 2, onde teremos a nossa primeira aula, que é a aula sobre Escrituras Sagradas. Página 2, aula sobre Escrituras Sagradas. Com a apostila em mãos, nós vamos ler o nosso texto base, que é o Salmo 119, estrofe 105. Diz assim a palavra: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Texto muito conhecido, referência conhecida de todos os nossos irmãos. Logo após o nosso texto base está o texto da nossa declaração de fé, que eu convido você, amado aluno, professor, a fazer a leitura em casa e ver o que é que diz esse texto da nossa declaração, porque aqui nós temos o resumo de toda a doutrina batista quanto ao que cremos sobre as Escrituras Sagradas. Na nossa introdução, nós temos uma pergunta que precisa ser respondida. Na verdade, são 3 perguntas, é uma pergunta com 3 alternativas, e nós precisamos escolher uma. E a pergunta é: se para nós a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou ela se torna a palavra de Deus? Por que essa pergunta é importante de ser respondida? Porque desde o início da fé cristã, nós sabemos que tem muitos que duvidam sobre a inspiração ou a autoridade que as Escrituras Sagradas têm. É muito conhecido hoje em dia uma falsa doutrina, que é da descrença das Escrituras Sagradas, tendo como raiz o liberalismo teológico. Então, quando a gente faz essa pergunta, se a Bíblia ela contém a palavra de Deus, ela é fruto desse pensamento do liberalismo teológico que teve seu início lá por volta do século XVII, logo depois de uma mudança cultural que houve em todo o mundo, iniciando ali na Europa, que foi pós-período do Iluminismo. Quando o Iluminismo surgiu na Europa, houve também dúvidas dentro da fé cristã sobre as afirmações sobre quem Deus é e sobre quem a palavra de Deus é. Até aquele momento, o mundo todo era visto de forma teocêntrica. Deus era o centro de tudo, o centro da fé cristã, o centro dos estudos, o centro da sociedade. Mas depois do Iluminismo, houve-se dúvidas sobre a fé cristã e sobre a própria palavra. Então, muitas afirmações foram feitas sobre a palavra de Deus sendo inverdades. Muitas afirmações sobre colocando dúvidas na fé daqueles que eram seguidores de Cristo sobre se a palavra de fato ela é inspirada por Deus ou se ela não é inspirada por Deus. Então, quando a gente faz essa pergunta hoje, se a Bíblia ela contém a palavra de Deus, a gente vê que é fruto desse pensamento teológico, um pensamento liberal, que inclusive é muito presente hoje. Ele iniciou no século XVII, mas até hoje ele é muito presente. E nós, como batistas, não cremos nisso. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é completamente a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está contido aqui nas Escrituras Sagradas é inspiração do próprio Deus. E por ser palavra de Deus, a própria Bíblia ela tem características. Nós vamos pular essa parte inicial de perguntas básicas para o esclarecimento e nós vamos para as características na nossa apostila. Quais são as características que a palavra de Deus tem? Ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, ela é autoritativa e ela também é suficiente. Quando falamos que ela é inspirada, nós estamos afirmando que foi o próprio Deus quem fez com que ela viesse à existência. Por mais que homens tenham sido provocados no bom sentido, para escrever, para redigir o texto, foi o próprio Deus quem colocou no coração deles o desejo de escrever essa palavra. Ela é infalível, ou seja, ela não tem falhas. A própria afirmação já é completamente incompreensível. Ela é inerrante, ela também não tem erros. Não cremos que a Bíblia contém erros. Homens são falhos, porém no momento que eles escreveram a palavra, eles não falharam, porque foi o próprio Deus colocando a inspiração no coração e mente deles. Ela é autoritativa. É importante a gente falar da autoridade que a Bíblia tem, no sentido de
autoridade na nossa própria vida. Nós sabemos que Deus e a sua palavra, ela tem autoridade no universo. Nós sabemos que tudo que Deus fala é determinismo, ou seja, vai acontecer de fato, não há dúvidas quanto à autoridade que o próprio Deus tem. Mas nós também devemos crer que a palavra, ela é autoridade também nas nossas vidas, ou seja, devemos obedecer tudo que está registrado aqui. Devemos obedecer tudo que Deus fala aqui e revela em sua palavra. E a Bíblia também é suficiente. Ela é suficiente no sentido de, ela tem todo o conteúdo que nós precisamos saber. Ela não é exaustiva no sentido de falar de todos os assuntos do mundo. Por exemplo, não vamos ver a Bíblia falando sobre avião, porque naquela época não existiam aviões, mas ela é suficiente quanto aos assuntos centrais da nossa fé. Nós vamos ver a Bíblia falando sobre salvação, porque precisamos saber. Nós vamos ver a Bíblia falando sobre igreja, porque nós precisamos saber como a igreja deve ser. Nós vamos ver a Bíblia falando sobre santidade, porque é um assunto central quanto à nossa fé. Ou seja, a Bíblia é suficiente no sentido de falar de todos os assuntos que nós precisamos. E sobre aqueles assuntos que são importantes, mas que ela não fala de forma direta. Nós temos princípios bíblicos. Então, ela não fala sobre avião, mas com certeza vamos achar princípios sobre assuntos que são contemporâneos, que são contextuais para a nossa época. É importante a gente falar também que a Bíblia, ela é revelação especial de Deus. Deus se revelou e se revela ainda de muitas formas. Mas, sem dúvida, a forma mais importante que precisamos saber da revelação de Deus é através da Bíblia Sagrada e através da pessoa de Jesus Cristo. Mas aqui vamos nos apegar somente à revelação especial quanto à Bíblia Sagrada. É importante a gente falar que ela é a revelação especial de Deus, porque quando nos dirigimos à Bíblia Sagrada, nós estamos nos dirigindo também àquilo que é a vontade de Deus. Então, se queremos saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas, está aqui registrado na sua revelação. A pergunta é, Deus ainda se revela hoje? Se revela através dessa Bíblia que está em nossas mãos. Deus ainda fala com o seu povo hoje? Fala. Quando sempre que sentamos, ou nos levantamos, ou nos ajoelhamos e abrimos as nossas Bíblias e pedimos que o Senhor fale conosco. Ele se revela ainda hoje. Ela é uma revelação especial, atual e contemporânea do próprio Deus para as nossas vidas. É óbvio que quando a gente fala da Bíblia Sagrada, muitas dúvidas surgem quanto à sua formação, como ela foi feita, quem escreveu ela, quanto tempo, qual a motivação dela ter sido escrita. E tudo isso nós vamos ver, porém não nessa aula. Nós vamos ver na aula seguinte. A próxima aula é uma aula mais histórica, é uma aula para tirar todas essas dúvidas quanto à formação da Bíblia Sagrada. E eu convido você a acompanhar as próximas aulas e ver o que nós devemos saber como batistas e devemos saber quanto à nossa fé cristã. Deus te abençoe.